É, Hoje nós vamos falar sobre hemostasia e trombose. Trombose é um tema também que está bem alta, sendo discutido aí, principalmente nos quadros pós-Covid, né? E vamos começar com a questão de hemostasia. O que é hemostasia? Hemostasia é um processo, né? A consequência de um processo regulado que mantém o sangue no estado líquido nos vasos normais. Então é aquele processo que resulta o sangue estar em uma fase líquida, em uma boa fluidez, dentro dos vasos normais. Por que nos vasos normais? Porque vasos com alteração de calibre, alteração anatômica, pode ter uma redução do fluxo sanguíneo naquele local, então acaba que possibilita ou propicia a formação de trombos devido à circulação em uma velocidade mais baixa ali. Ok? Só que o que acontece? Essa hemostasia, né, também permite a formação de, entre aspas, a grosso modo, trombos na intenção de formar um tampão hemostático em algum local que esteja lesionado ali na vasculatura, beleza? Então, esse processo ele propicia a formação de trombo também na parede do vaso que está lesionado. Com respeito à parte patológica da hemostasia, né? A parte patológica é o que recebe o nome de trombose, que é a formação do trombo em si, do coágulo dentro do vaso intacto, tá bom? A trombose, a hemostasia patológica lá, é a formação de trombo dentro do vaso saudável, do vaso são. Porque dentro do vaso lesionado, ainda é um processo normal que faz parte da hemostasia. Tranquilo? Como é que funciona aqui? Vamos ver o passo a passo aqui do negócio. Funciona assim. Depois da lesão na parede do vaso, né? Costuma-se ter um período de vasoconstrição arteriolar que são mediadas por mecanismos neurogênicos reflexos que trabalham junto com fatores de secreção local, que é a endotelina. Então, o que acontece? Faz essa vasoconstrição local, tá? Também no intuito de reduzir essa hemorragia que está acontecendo aí devido à lesão da parede do vaso. Só que essa lesão, ela expõe a matriz extracelular, tá? A matriz extracelular subendotelial. Essa matriz, ela é altamente trombogênica. Ela facilita a adesão plaquetária. Ou seja, as plaquetas que estiverem ali rodando, vindo para a corrente sanguínea, vão aderir àquela região, porque a matriz extracelular está exposta. Tranquilo? Acontece o que? A ativação das plaquetas resulta em discos arredondados para placas planas com um aumento acentuado da área da superfície e começa a liberação de grânulos secretores. Ou seja, essa agregação, esses produtos que estão sendo secretados dessa agregação provocam uma espécie de agregação
é adicional também, formando assim o tampão hemostático, beleza? Que é a chamada hemostasia primária. Esse processo a gente chama de hemostasia primária. O que acontece? Existe um fator que é exposto ali, que é o fator 3, e também a tromboplastina, que é uma glicoproteína pró-coagulante, que favorece essa coagulação, que faz ali essa ligação membrana endotélio, beleza? Atua em conjunto com o fator 7, a gente vai ver lá na frente o fator 7, e desencadeia a cascata de coagulação, tá bom? Que é onde tem o resultado, a geração da trombina. Tranquilo? A trombina ela vai clivar o fibrinogênio, por isso que no paciente que pegou Covid, o paciente que teve algum evento cardiovascular, você dosa o fibrinogênio dele, tá? Você solicita fibrinogênio, beleza? Fibrinogênio alto é um grande indicativo de lesão intravascular. Então, essa trombina ela vai clivar o fibrinogênio que está circulante ali em fibrina insolúvel, beleza? E vai criar uma rede de fibrina, tá? Vamos ver aqui no esqueminha do lado aqui até agora. Então você tem o endotélio ali, tá? Houve a lesão, o endotélio foi exposto, tá? A matriz extracelular foi exposta. Começa a liberação de endotelina, que vai causar vasoconstrição. No local da lesão tem a vasoconstrição reflexa, beleza? E a formação da hemostasia primária, que começa ali, como a matriz foi exposta, a matriz ela é altamente trombogênica, né? Ali facilita a aderência plaquetária, a adesão plaquetária na parede do vaso. Então você começa a ter adesão plaquetária e a alteração da forma da plaqueta. Lembra que a plaqueta fica uma placa plana, né? E, consequentemente, começa a liberação daqueles grânulos que a gente falou lá. Ok? Como começa a ter aquela liberação adicional, aquela secreção adicional ali de alguns fatores, começa um recrutamento maior plaquetário, beleza? O númerozinho 4 aqui. E, consequentemente, a formação ali do tampão hemostático, que é a agregação plaquetária. Beleza? Aqui que a aspirina age. A aspirina não deixa fazer essa agregação plaquetária, o AS, né? O ácido acetil salicílico. Ele inibe essa agregação plaquetária. Por isso que aquele paciente que tem que tem um risco cardiovascular moderado, que tem um fluxo sanguíneo reduzido, a circulação venosa do paciente está muito cheia, você faz essa antiagregação plaquetária para prevenir isso daqui. Que esse trombo aqui mais para frente aqui, ó, esse tampão pode desgrudar e sair aí. E para qualquer vaso aí de menor calibre e obstruir lá na frente. Tranquilo? E nós vamos para a hemostasia secundária. A hemostasia secundária já é onde entra aquele fator tecidual que a gente falou lá, tá? Fator 3 e tromboplastina, certo? Tem a expressão do complexo fosfolipídico. Depois a ativação da trombina, que veio lá pelaquela cascata de coagulação, beleza? A trombina vai clivar o fibrinogênio e vai formar a rede de fibrina, beleza? Para começar a cicatrizar a parede desse vaso. Tranquilo?
último, o trombo e o evento antitrombótico. Você já tem a fibrina polimerizada, tá? E toda essa agregação formando assim um tampão permanente. Só que esse tampão, ele começa a reduzir o fluxo sanguíneo aqui, ó. Ele começa a estreitar a luz do vaso, estreitar a passagem de sangue. Então o sangue aqui costuma ficar mais lento também. Beleza? Então aqui você tem aqui mecanismos contrarregulatórios atuando aqui. Já começa a atuar mecanismos contrarregulatórios. Ah, bem a palavrinha, contrarregulatórios. O que acontece? Esses mecanismos contrarregulatórios, que é o ativador do plasminogênio, TPA, eles são criados ali, eles são colocados em movimento para limitar o tampão hemostático, porque senão esse tampão vai crescendo, 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 até chegar a um ponto que vai obstruir o vaso por completo. Beleza? Então começa a liberação do TPA, que é a fibrinólise, tudo que termina em lise é a destruição. Fibrinólise, destruição daquela rede de fibrina. Tá bom? A trombomodulina, modular, bloqueia a cascata de coagulação, modula a cascata de coagulação, freia ela, para limitar, para não ficar coagulando ali e agregando até tampar o vaso. Beleza? E aí você já tem a ativação de neutrófilo capturado, vai ter glóbulo vermelho também capturado ali, tá? Lá naquela fibrina polimerizada. E aí acontece a mágica, beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? De boa? Vamos lá. Falar então do endotélio, né? Essas células endoteliais, elas são as principais células ali quando se diz respeito à regulação da hemostasia. Beleza? Esse equilíbrio, quando se trata ali desses eventos antitrombóticos e protrombóticos do endotélio, é o que determina se vai ocorrer a formação desse trombo, se esse trombo vai se propagar, ou se vai ocorrer a dissolução desse trombo. Esse trombo vai se dissolver. Beleza? A grosso modo, essas células do endotélio, elas possuem ali uma propriedade anticoagulante, né, fibrinolítica, antiplaquetária. Então, mesmo depois da lesão, ocorrem ali essas atividades pró-coagulantes, que favorecem também a questão da coagulação. Beleza? Então você tem ali o endotélio sendo ativado por infecções, tá? Por descompensação de força hemodinâmica, por citocina, por qualquer mediador plasmático, pelo próprio trauma, beleza? Então você tem essa ativação aí de uma forma multifatorial. Vamos lá, as propriedades antitrombóticas. Em circunstâncias normais, as células endoteliais ativadas previnem a trombose, reduzindo vários fatores que bloqueiam a adesão e a agregação plaquetária, inibem a coagulação e lisam, destroem o coágulo. Beleza? Então a própria célula endotelial ela tem essa capacidade de reduzir essa probabilidade de agregação, de trombo, tá? Vamos lá. Como é que funciona aqui, ó? O efeito antiplaquetário. Você tem ali o endotélio ele intacto, tá? E você começa a ter
a prevenção de agregação plaquetária por esse endotélio intacto. Beleza? Só que o que acontece? Houve a exposição da matriz extracelular, que é altamente trombogênica. Certo? Essas plaquetas que não foram ativadas, elas não vão aderir à célula endotelial. Tranquilo? E mesmo assim, se essas plaquetas elas forem ativadas, existe ali o PGI2, o PGI2, que é a prostaciclina. E também em conjunto com o óxido nítrico, que é produzido pela célula endotelial, que a gente falou lá que ela tem aquela capacidade de fazer antiagregação em período normal, impedem a adesão plaquetária. A própria célula endotelial tem esse poder aí de liberar isso daí. Beleza? Lembra que quando tem a lesão, ocorre uma vasoconstrição. Certo? Esses mediadores aí, que são ali postos à prova pelo endotélio, eles, em vez de fazerem vasoconstrição ou potenciar vasoconstrição, eles são potentes vasodilatadores, tá? Então, durante esse processo de vasodilatação, há uma dificuldade de agregação plaquetária, inibe a agregação plaquetária. Tranquilo? Essa célula endotelial, ela também vai expressar adenosina difosfatase, beleza? Que ela degrada o difosfato de adenosina, que é o ADP, e inibe a agregação plaquetária também. Beleza? E aí nós temos depois os efeitos anticoagulantes, tá bom? Os efeitos anticoagulantes, que são mediados já por outro local aqui, que é pela membrana do endotélio, tá bom? Que é associada a moléculas. Essas moléculas são semelhantes à heparina, à trombomodulina e o inibidor do fator tecidual, tá? Essas moléculas que elas são parecidas, similares ou semelhantes com a heparina, elas atuam em conjunto com outros fatores que vão inibir a ativação, vão aumentar a inativação da trombina. Então não vai deixar que seja ativada a trombina, que é o que vai favorecer a formação e todo o recrutamento para formar o trombo. Tranquilo? Aqui a gente fala de fator coagulativo, principalmente de antitrombina 3, beleza? Essa antitrombina, ela também vai trabalhar aqui para inibir essa agregação, essa formação desse trombo. Aí nós temos a trombomodulina, que ela vai se ligar à trombina, convertendo em um procoagulante, beleza? E um anticoagulante por meio da cavidade, por meio da sua capacidade em ativar uma proteína que se chama proteína C, beleza? Tranquilo, pessoal? Essa proteína C, ela vai inibir os fatores, que é o fator 5 e o tão famoso fator 8, tá? Fator de coagulação. Principalmente aqui a gente falando de fator 8A. Lá para frente a gente vai ver isso aqui. Não preocupa com esse fator 8A ainda não. Também produz a proteína S, tá? Que trabalha com a proteína C. E o inibidor da via do fator tecidual, que é esse TFPI. Tranquilo? Age também já direto no fator 7 e no fator 10A. E nós temos os efeitos fibrinolíticos. Fibrinolíticos, tá? Já é para degradar lá também
a parte da fibrina, que é onde a célula endotelial ela vai sintetizar o ativador daquele plasminogênio tecidual que a gente viu lá atrás, TPA. Uma protease dessa cliva o plasmogênio e vai formar plasmina. Beleza? Vai clivar a fibrina também e vai degradar o trombo. Doutor, é muito complexo. Pois é. Mas infelizmente não temos o que fazer, né? É complexo. Fazer o quê? O corpo é desse jeito. Pessoal, aqui é o seguinte. Funciona assim. Para ficar mais fácil, o que eu aconselho vocês? Imprime esse esqueminha, tá? Esse esqueminha lá do nosso livro de patologia. Beleza? Pega do slide mesmo aqui, imprime ele. Que tá bem ali pilar por pilar explicado, tá? Essas propriedades protrombóticas, né? O que eu posso falar disso daí? Que conclusão que eu posso tirar? Que enquanto as células endoteliais normais, elas limitam a coagulação, né? Que ela vai chegar num ponto e vai parar de coagular. O trauma e a inflamação dessas células endoteliais, elas vão induzir o estado protrombótico. O que acontece? Altera a atividade plaquetária e das proteínas de coagulação e do sistema fibrinolítico. Tá? Então, vai propiciar o aumento desse coágulo, o aumento desse trombo. Beleza? Os efeitos plaquetários. A lesão endotelial permite o contato das plaquetas com a matriz extracelular subjacente. A adesão subsequente ocorre através das interações com o fator de von Willebrand, que é um produto normal das células endoteliais e um cofator essencial para a ligação das plaquetas aos elementos da matriz. Ou seja, é uma cascata, tá bom? O endotélio, quanto mais exposto, quanto mais a membrana extracelular ali, a matriz extracelular exposta, mais vai haver a agregação plaquetária, tá bom? A gente tem o endotélio e o subendotélio aqui e os fatores de von Willebrand. Beleza? Então, o que acontece aqui? Você tem fibrinogênio, você tem plaqueta. A plaqueta se liga no fator de von Willebrand. Beleza? O fibrinogênio vai ativar mais plaquetas e vai formar aquele trombo plaquetário. Tranquilo? O que acontece? Esse tal desse fator de von Willebrand, ele atua como uma ponte de adesão entre o colágeno subendotelial e o receptor que está lá na plaqueta. Ok? Tranquilo, pessoal? Esses efeitos procoagulantes, né, em resposta à citocina, citando ali, por exemplo, o TNF, né, ou a interleucina 1, esse fator de necrose tumoral, também entram endotoxinas bacterianas ainda. As células endoteliais elas vão sintetizar o fator tecidual, o ativador principal da cascata de coagulação extrínseca. Então, por isso que em alguns quadros infecciosos você tem um distúrbio de coagulação intravascular. Tranquilo? Além disso, as células endoteliais ativadas aumentam a função catalítica dos fatores de coagulação nono A e 10º. Beleza, pessoal? E os antifibrinolíticos, né? Os efeitos antifibrinolíticos. A célula endotelial secreta o inibidor do ativador do plasminogênio, que limita a fibrinólise. Como assim?
essa célula endotelial secreta esse inibidor do ativador do plasminogênio. Lembra? O plasminogênio faz a fibrinólise. Então você limita a ativação do fibrinólise, do plasminogênio, vai diminuir a fibrinólise. Então esse trombo vai aumentar. Não vai ter destruição de fibrina ali para diminuir esse trombo, para diminuir esse coágulo. Beleza? Em resumo, as células endoteliais intactas e não ativadas inibem a adesão plaquetária e o coágulo sanguíneo. Tá? Ou seja, essas células endoteliais que estão sãs, estão sadias ali, que não foram expostas. Contudo, a lesão ou ativação endotelial resulta em um fenótipo pró-coagulante que aumenta a formação de trombos. Beleza? Então, quando eu tenho esse endotélio, essa célula endotelial intacta, saudável, ela vai correr o ciclo dela normal e vai liberar os efeitos de fibrinólise, de limitação para o crescimento desse coágulo aí. Tranquilo? E as plaquetas? As plaquetas, elas são fragmentos de células anucleadas em forma de disco, né? Se deslocam ali dos megacariócitos, né, lá na medula óssea, para o fluxo sanguíneo. Tá? E elas são ali um padrão ouro para uma boa hemostasia normal. Beleza? Um fator importante ali. Forma o tampão hemostático que inicialmente sela, né, esses defeitos na parede do vaso, essas lesões para evitar aí hemorragias. E recruta e concentra demais fatores de coagulação. Beleza? Sua função depende de vários receptores de glicoproteínas, a gente viu lá atrás, naquele esquema. Um citoesqueleto contrátil e 2 tipos de grânulos citoplasmáticos, né? Esses grânulos expressam a molécula P, selectina, em suas membranas e contém fibrinogênio, tá? Importante para a formação e o recrutamento, para a formação daquela rede de fibrina. A fibronectina também, os fatores 5 e fator 8, fator plaquetário 4, tranquilo, a gente fala também aqui de uma quimiocina ligada à heparina, o fator de crescimento derivado de plaquetas, que é o PDGF, e o fator de crescimento transformador, né? A gente fala aqui o TGF-beta. Geralmente esses grânulos densos, eles contêm ATP e ADP calcionizado, histamina, serotonina e epinefrina, tá bom? Então contém histamina também. Histamina aí, recebidos lá pelos receptores H1. Depois da lesão vascular, as plaquetas encontram-se com constituintes da matriz extracelular, como colágeno e as glicoproteínas adesivas do fator de von Willebrand. Lembra lá a plaqueta aderindo naquele fator de von Willebrand? E em contato com essas proteínas, a plaqueta sofre adesão e mudança da forma, que ela fica chata, né? Ela adere lá na parede do vaso e ela ganha aquele formato de disco achatado. Logo após tem a secreção, que é a reação e a liberação de demais fatores e a agregação de mais plaquetas. Tranquilo? Aqui aquele mesmo esquema que a gente viu lá atrás da hemostasia primária. Tranquilo? E você tem o epitélio, o endotélio lesionado, exposta à matriz extracelular. Então vem a adesão plaquetária, alteração da forma da plaqueta. E essa plaqueta que foi aderida ali e sofreu alteração de forma, libera aqueles grânulos, tá? E consequentemente a ativação de mais plaquetas, o recrutamento de mais plaquetas. Consequentemente você tem a agregação e a formação do tampão hemostático, tá? A plaqueta ela adere aqui, ela vem aqui e se liga ao fator de von Willebrand.
Doutor, e quando o paciente não tem essa agregação plaquetária de uma forma eficiente? O problema pode estar sendo no próprio recrutamento de plaqueta, tá? Ou no próprio fator de von Willebrand. Ou vai depender em algum outro fator, né? Deficiência de fator 8, deficiência de algum fator 10, um exemplo do hemofílico, tá? A cascata de coagulação, ela já é o terceiro componente do processo hemostático, né? Essencialmente ali uma série de conversões enzimáticas amplificadas, em que cada etapa proteolítica cliva uma proteína inativa em uma enzima ativada, culminando na formação de trombina. Então, para formar o trombo, ali ainda a gente teve a adesão plaquetária, a agregação plaquetária. Para formar o trombo, você tem que ter ativação, tem que ter a formação de trombina. Tranquilo? Trombina, principal fator, fator mais importante da coagulação. Tá? Ao final da cascata proteolítica, a trombina, ela converte a proteína plasmática solúvel, o fibrinogênio, em monômeros de fibrina que se polimerizam em um gel insolúvel. Beleza? Esse gel ele envolve as plaquetas e outras células que estão circulantes ali ao redor dessa lesão que foi tamponada, beleza? Em um tampão hemostático secundário, beleza? E aqueles polímeros de fibrina que a gente falou, eles se ligam covalentemente e se estabilizam pelo fator 13, tá? Fator 13A, que por si só ele é ativado já pela própria trombina. A exigência de que os fatores de coagulação atuem em conjunto garante que a coagulação seja normalmente localizada na superfície das plaquetas ou ativadas no endotélio, tá? Então aqui a gente tem ativação de alguns fatores que são aquela conversão enzimática, onde você tem aqui o fator 10, ele inativo, né, em substrato, em ligação ali com o fator de coagulação ativo, que é a própria enzima converte ali no fator 10A, tá? O fator 10A já é um fator ativado. Também ali entra em conjunto ali com o cofator 5A também, beleza? Para formar aquela questão da cascata, beleza? Pessoal, tá de boa? De boa, doutor. É igual outra turma fala assim, doutor, de boa não tá, mas não tem o que fazer, né? De boa, mas... Mas podem ficar sossegados aqui que eu não vou bater muito nesses fatores aqui não, tá? Vou bater mais na parte conceitual também ali. E na parte de agregação e formação do trombo. Esses fatores aqui eu não... Em hemato vocês vão palitar mais isso daqui. Tá bom? Sim. Pode. Como que é a absorção na suplementação alimentar? A absorção do colágeno na suplementação alimentar, cara, vai depender do tipo de patologia que o paciente vai apresentar para você prescrever esse colágeno para ele. Geralmente, quando o paciente tem uma boa formação de colágeno, ele tem um bom padrão de colágeno circulante na parede do vaso, nas articulações, esse colágeno ele tende a ser degradado mesmo e, né, mandado embora. Tá? Quando esse colágeno ele é deficiente, ele vem pela corrente sanguínea e vai se aderir lá à parte que está deficiente. O exemplo da articulação. A articulação com a utilização ali do colágeno hidrolisado.
Beleza? Assim, essa absorção do colágeno, cara, é assim, geralmente ele é absorvido pelo intestino delgado, né? Lá no intestino delgado, se tiver algum nutricionista e eu tiver errado, ele pode me corrigir, tá? Ele ele vem ali, como eu posso dizer a grosso modo, sendo digerido por, como é que fala o nome, cara? Ele é digerido em alguns aminoácidos, tá? E, consequentemente, ele é absorvido lá no intestino delgado. Se eu não estou muito enganado, faz hora que eu não estudo absorção de colágeno, hein? Então, eu posso subentender que, de forma oral, a absorção ficaria em torno de 50%. Por aí. Porque o colágeno mesmo, lá, quando há essa absorção, essa união ali nesses aminoácidos, ele vai ativar a produção também de outras proteínas dentro do próprio intestino delgado. Então, eu acho que ele não vai ser absorvido ali 100%, 90% não. Em torno dos 50% mesmo. Você tem que dar outra lidinha de absorção do colágeno. Faz tempo que eu não leio absorção de colágeno. Até porque agora do Covid a gente estuda muito a absorção de zinco, magnésio, cobre. Essas outras suplementações, né? O colágeno ficou meio esquecido. As ordens. As ordens. Desculpa não ser mais claro, mas é porque eu tô bem por fora mesmo. Vamos lá, pessoal. Falar então, para terminar aqui, sobre alguns fatores, né? A ligação desses fatores, né? De forma intercalada. Fator 2, fator 12, fator 9, fator 10. Eles se ligam ao cálcio, beleza? Depende da adição ali de um grupo que se chama carboxila, tá? Há determinados resíduos de ácido glutâmico nas proteínas, ok? O que acontece aqui? Essa reação, para fazer essa ligação, utiliza a vitamina K como um cofator. Então, se eu tenho deficiência de vitamina K, eu tenho deficiência de coagulação. Por isso que muitas vezes no hemofílico você administra vitamina K de uma forma mais constante. Esse hemofílico, esse paciente que tem esse distúrbio de coagulação, ele usa a vitamina K mais constante. Tranquilo? Só que ele muitas vezes é antagonizado por algumas medicações, algumas drogas, como a colmadina, beleza? Que é um anticoagulante. Então, muitas vezes o anticoagulante, ele age lá na vitamina K, beleza? Nesse cofator. Tranquilo, pessoal? Sim. Então, nós temos ativação por via intrínseca e via extrínseca. Beleza? Por via extrínseca, eu tenho aquele esquema lá que é o fator tecidual, né? Que é a lesão tecidual. Tranquilo? Por via extrínseca, eu tenho aquele esquema que é o fator de Hegman. O fator de Hegman é onde você já tem aquela ligação do colágeno, tá bom? Você tem trombina, você tem pré-calicreína, ok? E você tem envolvimento aqui de fator 12, de fator 12A, que é aquele fator já ativado, né? Que já houve a ligação enzimática, de fator 11, 11A,
Fator 8. Tranquilo? De boa, pessoal. Essa parte aqui das vias intrínseca e extrínseca, eu não vou entrar com vocês nela hoje, porque a explicação aqui é mais complexa. Então, para não embaraçar a cabeça de tudo que a gente já viu aqui para trás, isso aqui a gente vai dar uma palitada na aula que vem. Tá de boa?